Quando o motor tem uma potência maior do que 20 CV, 30 CV, a gente não consegue partir ele do jeito que eu fiz aqui, que é uma partida direta. O que vai acontecer? O motor, quando a gente liga, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Eu vou ligar ele. Você viu que a corrente deu um pico a 1.6 e voltou a 1.0, né? Então o que acontece? Quando eu ligo o motor, para ele sair de inércia, então ele está estático, está parado. Para ele sair de inércia, ele precisa de uma corrente maior. Então quando eu ligo, ele vai a 1.6 e depois estabiliza, 1.0. Se o motor tem uma potência acima de 20, 30 CV, esse pico de corrente ele é maior. Então o que acontece? Eu dimensiono os dispositivos para um pico de corrente, para a corrente nominal do motor. Quando o motor é muito grande, o pico de corrente é muito alto. O que ia acontecer? Eu ligava e ele ia partir e desligar. Ele vai partir e desligar, porque daí o sistema, opa, a corrente está muito alta, e desliga. Aí o que a gente faz? A gente faz uma partida estrela-triângulo, que é o quê? Eu vou fazer um fechamento em 380 e vou mandar partir esse motor por 10 segundos. Que eu faço um fechamento em 380, só que eu jogo tensão 220. Entende? Então ele vai partir mais devagar, com a tensão mais baixa, num fechamento para uma tensão mais alta. Aí esse pico de corrente vai ser mais baixo. Né? Só para poder sair da inércia. Só para sair da inércia. Então ele vai contar os 10 segundos, ele vai fazer uma rampa de aceleração. Ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Quando der os 10 segundos, ele passa de 380 para 220. E eu tenho tensão 220, aí ele vai embora. O básico da estrela e triângulo é por causa da tensão. Por exemplo, que nem aqui, no nosso barracão aqui, nós temos trifásico 220. Então, geralmente você vai ligar os motores que são fabricados, trifásicos, geralmente eles são fabricados na tensão 220 e 380, porque é um motor de 6 cabos, por exemplo, né, que tem a opção estrela-triângulo. Então seria no mínimo 6 cabos. Então, como aqui nós temos 220, nós ligaríamos em triângulo. Se nós fôssemos para um lugar ou para outras empresas aí que que eles compram em alta ou tem um transformador para jogar em alta, uma tensão mais alta, por exemplo em 380, ele já ligaria em estrela. Né? Tem motores que, por exemplo, com bobinado tipo da Lander, né, que ele é um motor com 2 velocidades. Se você ligar em estrela, ele roda numa rotação, e se você ligar em triângulo, ele roda em outra rotação. Geralmente o dobro. Por exemplo, se ele é 1.700 numa, ele vai ser ou 800 ou 3.500 na outra rotação. Então, o estrela-triângulo, ele serve para isso e também serve para você, por exemplo, se você vai ligar um motor trifásico em 220, você pode fazer uma primeira ligação no momento da ligação dele, do acionamento do motor, você liga ele como se fosse trabalhar em 380, em estrela. Então ele fica por um breve tempo nessa condição, em que ele acelera a carga. Aí à medida que ele começou a acelerar a carga, que chegou aí uns 30, 40, 50%, depende do tipo da característica da carga, aí você muda a ligação para triângulo, e aí ele trabalha, aí ele termina de embalar a carga e chega no regime nominal de rotação, e daí ele trabalha com a potência toda, com a finalidade de reduzir o pico de tensão que dá na partida, porque senão dá uma oscila, por exemplo, se um motor é muito grande, ele pode fazer com que oscile a energia e também sobrecarregue a fiação que alimenta o motor. Então o que se faz? Você pega e faz ele partir numa tensão, vamos dizer, ele preparado para suportar uma tensão mais alta, isso faz com que a corrente dele seja menor. Ele tem menos potência, mas quando a carga está começando a ser acionada, geralmente ela não tem a potência toda requerida, né? Então, você faz partir nessa condição da estrela, e depois isso com chave, né? Você faz um chaveamento, às vezes com painel, às vezes um acionamento manual. Antigamente tinha uns meio manual, meio mecânico. Hoje é substituída por um outro sistema, aquele sistema que tem lá naquele quadrinho que você pode ver lá na parede. É o que chamam de soft, né? É uma partida suave. Então o que esse equipamento faz eletronicamente? Ele faz isso. Ele varia a tensão aplicada em cima do motor sem você comutar ligações. Então você pode pegar um motor, por exemplo, se ele vai trabalhar em 220, você já coloca a ligação
que seria o triângulo, submete a chave a 220 e você programa uma rampa de aceleração. Então essa chave vai internamente, né, fazer uma oscilação, um corte da tensão, para que o motor sinta essa tensão subindo de 0 até os 220. Né? Na verdade eu falo 0, mas... Tipo, eu não posso ligar o motor. Se eu tiver um trifásico 380 e eu tiver um motor 220, 380, eu não posso ligar ele na tensão 380. Porque eu vou fazer como? Eu vou partir ele em 220 e vou ligar 380? Entende? Não tem como. Tem que ser assim. Para ligar em 380, ele tem que ser 380, 440. Entendeu? Para reduzir. Porque eu preciso fechar ele para uma tensão mais alta, para ele partir aqueles 10 segundos, e depois passar para a tensão mais baixa, que daí é a tensão da linha. Por exemplo, aqui é o motor, isso aqui é um relé térmico, então é um dispositivo de segurança, que ele vai fazer, se der qualquer aquecimento no motor, ele abre um contato e desliga o motor. Isso aqui é a parte de força da contatora, e isso aqui são fusíveis. E aqui estão as três fases, o L1, L2 e L3. Então, essa parte do diagrama a gente fala que é a parte de força do diagrama. Tá? E aí essa parte aqui é a parte de comando do diagrama. Então, assim, uma contatora, o que ela precisa para funcionar? Ela é uma chave magnética, é um contato magnético. Então eu preciso energizar as bobinas dela para ela fechar e deixar as três fases passarem. Então aqui eu tenho no comando um fusível, o contato auxiliar do relé térmico. O que vai desligar é o comando. Então, por exemplo, o relé térmico está lá no motor, né? Ele está na ligação do motor. Se ele fizer uma leitura de aquecimento do motor, ele vai abrir o bimetálico dele e abre o contato. Então o contato dele desliga o comando. Desligando o comando, desliga a força. A fase está vindo aqui, tá? Passando por todos os componentes e chega até no botão liga, ele está aberto. Ele não está mandando a fase para a bobina da contatora. Quando eu pressionar o botão liga, ele libera a fase. Então a fase vai chegar na bobina e o neutro está chegando na parte de baixo da bobina. Então eu alimentei a bobina. Quando eu alimento e imanto a bobina, a contatora é um contato móvel. A bobina energizou, ela vai puxar o contato móvel contra o fixo e vai fechar. E aí eu libero as três fases para passar aqui. Ele vai fechar esse contato. Isso aqui é o contato fixo e o móvel da contatora. Fecha esse contato, liga o motor. É uma partida direta, a gente chama. Vou ligar o botão, vou energizar a bobina da contatora e o motor vai ligar. Tá ligado no sentido horário. E aí para mim desligar eu aperto o botão desliga, que é aqui. Então, ó, a fase tá vindo aqui, ó, e tá fazendo isso aqui. Como que é esse contato aqui, ó? Eu vou tirar ele. Esse a gente chama que é um contato de selo. Toda vez que eu ligar aqui, ó, eu preciso segurar esse botão apertado para a bobina ficar energizada, a contatora fechar e ligar o motor. Se eu soltar ele, ele desliga, certo? Aí eu coloco esse contato aqui, que é o contato de selo que a gente fala. Então eu vou colocar ele aqui. Esse contato é o quê? É um contato auxiliar da contatora. Toda contatora tem contatos auxiliares. Quer dizer o quê? Serão contatos abertos ou contatos fechados. Tá? Quando eu energizar a bobina, os contatos auxiliares da contatora que forem fechados, eles vão abrir. E os que forem abertos vão fechar. O que eu faço aqui com esse contato auxiliar? Então ele é normalmente aberto. Tá? Quando eu ligar o botão e energizar a bobina da contatora, o que vai acontecer com esse contato? Ele fecha. E aí eu posso soltar o botão aqui que ele vai continuar fechado. E aí o motor vai permanecer ligado. E é isso que a gente chama de triângulo e estrela. É a forma com que a gente vai fazer a ligação lá. Então, por exemplo, do jeito que o motor está ligado lá, ele está ligado em triângulo. Eu peguei o fio 1 e o 6 e liguei na fase L1. Eu peguei o fio 2 e o 4 e liguei na fase L2. Que são esses daqui? Isso. E peguei o fio 3 e 5 e liguei na fase L3. Então eu fechei as bobinas nesse formato para dar 220. Tá. E esse cara tá aqui. Sim. Né? Então eu tenho o fio lá 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, do relé térmico da contatora K1, isso aqui tá lá no painel elétrico.
As 3 contatoras. Da contatora K1, eu saio com os fios debaixo dela aqui e vou lá no 1, 2, 3. Da contatora K3, eu venho com os fios lá e vou no 6, no 4 e no 5. E aí eu ligo a contatora K2 embaixo dos bornes da K3. Essas 3 contatoras aqui, elas fazem o fechamento em estrela e em triângulo. Então, por exemplo, eu vou ligar a partida, eu vou acionar a partida, vai ligar K1 e K3, que vai fechar o motor em estrela. Tá. Vai passar 10 segundos, o relé vai contar 10 segundos, esse relé aqui, ó. Vai contar 10 segundos, ele vai desligar K3, desliga K3 e parte K2 junto com K1, que aí eu mudo para triângulo. Então eu vou partir ele, a tensão vai vir para cá, vai energizar a bobina, vai energizar o relé e vai energizar a contratora K3. Quando energizar K3, o contato aberto dela aqui, ó, vai fechar e vai energizar K1, certo? Energizou K1 e K3, ele vai partir em triângulo. Não, desculpa, em estrela. Para que o K2 não ligue junto e feche os 2 contatos ao mesmo tempo, eu coloquei um contato fechado de K3 aqui, porque quando eu energizar K3, esse contato fecha e esse abre para não deixar K2 ligado. Beleza? Então, ó, partimos. O relé começa a contar o tempo, ligado K3 e K1 em triângulo. Quando o relé contar o tempo, esse contato vai virar para cá. Ó. Virou o contato para cá, desligou K3, o contato de K3 estava aberto, fechou, liga K2 e essa ponte aqui, ó, faz com que o K1 fique ligado. Então eu desliguei K3 e liguei K2. Então eu passei de estrela para triângulo. Então o que é essa questão do estrela para triângulo? Estão vendo aqui as 3 contatoras. Então, ó, fase L1, L2 e L3. Estão vendo aqui, ó, a fase está vindo, passando no K1 e chegando 1, 2 e 3. O motor para ligar em triângulo, ele não tem que ligar 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5? Tem, né? Então, ó, tá vindo aqui, ó. 1, né? 1, e ele faz isso aqui, ó. 1 e 6. Entendeu? 2, 2 e 4. 3 e 5. E aí, para ligar em estrela, eu não vou jampear os fios 4, 5, 6. Estão aqui, ó, 4, 5 e 6. Quando essa contatora liga, eles estão jampeados aqui, ó. E aí o fio 1, 2 e 3 está alimentado direto nas fases do motor. Então quando eu ligo essa contatora e essa, eu faço fechamento. Uma fase em um, outra fase em outro, outra fase em outro, e o 4, 5, 6 jampeados. E aí eu desligo o K3 e ligo o K2 e eu faço fechamento. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5.